Paz de Cristo, amém? Irmãos, eu sei que é só um detalhe, mas eu fiquei triste que eu cheguei aqui hoje e esqueci o PowerPoint da minha mensagem em casa. Mas o pessoal do multimídia está me ajudando lá, estão preenchendo lá os temas das nossas mensagens para que você possa acompanhar aqui no multimídia. Alguém não recebeu o esboço da mensagem desta manhã? Queria pedir ajuda aqui do Vitor, pessoal, para poder entregar o esboço para quem não recebeu. Aguardar só um minutinho enquanto o pessoal entrega. E aí você pode acompanhar a mensagem pelo teu esboço e também pelo multimídia. Vai fazer falta, mas eu sei que é só um detalhe. Irmãos, estamos em tempo de guerra. Você está guerreando? Você tem dúvida que nós estamos em tempo de guerra? Irmãos, estamos realmente em tempo de guerra. E como exército de Jesus Cristo, precisamos nos posicionar, nos preparar para guerrear. O tema da nossa mensagem de hoje é: quem determina sua agenda? É uma pergunta de Deus hoje para mim e para a sua vida. Quem determina sua agenda? Irmão, nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas estão com as suas agendas cheias. Algo muito comum hoje em dia é você ouvir alguém dizer que não tem tempo. Olha, eu não fiz porque eu não tive tempo. Olha, eu não fui porque não deu tempo de ir. Olha, eu gostaria muito de estar lá com você neste dia, mas eu não vou estar porque neste mesmo dia eu já tenho outro compromisso, ou seja, eu não tenho tempo. Então nós vivemos numa época onde as pessoas estão com as suas agendas cheias. Coisa rara hoje em dia você encontrar alguém que diga: olha, eu tenho tempo de sobra. Talvez alguém aqui até hoje possa dizer: olha, eu tenho tempo de sobra, mas eu tenho certeza que é uma minoria. A maioria das pessoas hoje vão dizer que estão com suas agendas cheias e que lhes faltam tempo. Com essa agenda cheia, com esse corre-corre do dia a dia, irmãos, muitas vezes nós nos vemos esquecendo das coisas, esquecendo dos compromissos, porque eles são muitos. Quem aqui, por exemplo, já precisou colocar um lembrete no teu celular para te lembrar do aniversário de uma pessoa, para te lembrar do compromisso de uma pessoa? Meu irmão do meu pequeno grupo faz aniversário segunda-feira que vem. Eu tenho que ligar para ele na segunda-feira. Mas como é que lembra? Aí a gente pega o celular, na segunda-feira o celular desperta, aniversário do fulano. A gente pega o telefone: poxa, meu irmão, passei a semana inteira aqui orando por você, lembrando do teu aniversário. Mas a gente foi lembrado pela agenda. Quem aqui já se viu colocando lembrete na geladeira do que tem que fazer? Lá em casa, de vez em quando, eu vejo. Consulta dia tal, horário tal. Na casa da minha sogra eu também vejo lembrete na geladeira. Eu tenho certeza que você também põe lembrete na geladeira. Isso é uma realidade da nossa geração, irmãos. Nós vivemos num tempo onde as coisas são muito mais corridas do que antigamente. Um pequeno exemplo: antigamente não existia shopping,
O comércio fechava às 19 horas. Eu não sou velho, mas eu lembro, eu vivi numa época que não existia shopping. Hoje o comércio funciona no shopping até às 22 horas. Em época festiva como essa, agora funciona até às 0 horas. Daqui a um tempo vai estar funcionando 24 horas. E não pense que com esse aumento da jornada de trabalho, as pessoas estão trabalhando o mesmo horário porque pegam mais tarde. Não, irmão, é conversa fiada. Eu trabalho na área comercial, eu posso afirmar para você que muitas pessoas que trabalham na área comercial em shopping, principalmente final de semana, chegam no seu trabalho 9h30, 10 horas da manhã e trabalham até 10h30, 11 horas da noite. É fato, eu trabalho na área comercial, eu posso afirmar isso para você. Com isso, as pessoas têm tido menos tempo, irmãos. Menos tempo. E nós precisamos definir bem a nossa agenda. Nós precisamos determinar com muito cuidado aquilo que nós vamos fazer. Se o tempo já é corrido, se o mundo é corrido e eu tenho pouco tempo, eu tenho que gastar o meu tempo naquilo que vai ser útil para mim, que vai ser produtivo para mim, e não ficar perdendo o meu tempo com um monte de coisas. Então não importa se você usa a sua agenda no celular, se você usa na geladeira, se você usa no seu tablet, se você usa uma agenda online, se você usa no seu note ou netbook. O importante, irmãos, é que todos nós precisamos saber direcionar e determinar bem a nossa agenda. Para que serve a agenda? A agenda serve para nos direcionar. Na agenda nós colocamos aquilo que é prioridade na nossa vida e ela nos direciona para o que e em que tempo nós vamos fazer aquilo que nós determinamos. E nós precisamos determinar muito bem a nossa agenda. A pergunta de Deus hoje, nesta manhã, é: quem determina a sua agenda? E quando eu te faço essa pergunta, irmãos, eu não estou me referindo apenas às coisas que você faz ao redor da sua casa, aos horários que você determina. A pergunta ela é muito mais profunda, irmãos. Eu quero que você medite muito bem nessas perguntas. Quem ou o que ajuda você a determinar a direção que você toma na vida? Quem ou o que possui você? Você determina a direção da sua vida baseando-se em quê? O que você prioriza para direcionar a sua vida? Não acabou ainda não. Você tem feito a sua agenda por você mesmo ou você tem deixado Deus fazer a sua agenda? É uma pergunta que tem muito a ver com a tecnologia que nós vivemos hoje. A sua agenda está sincronizada com a agenda de Deus? Muitos aparelhos, quem trabalha, tem o celular sincronizado com o e-mail. Né? Quem trabalha, muitas pessoas trabalham, tem. Então, chega um e-mail lá no teu Outlook, automaticamente você já recebe o e-mail aqui no celular. A minha agenda, irmãos, ela precisa estar sincronizada com a agenda de Deus, para que o que Deus venha escrever na minha vida, na minha agenda, esteja automaticamente entrando na hora na minha vida. E que eu esteja linkado, eu esteja sincronizado com a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, outro ponto interessante sobre a agenda é que quando eu falo de agenda, eu falo de futuro. Quem é que pega uma agenda para marcar um compromisso para ontem? Concorda, irmãos? Não tem como a gente falar de agenda sem falar de futuro. Nós não falamos do passado quando falamos de agenda. Ah, vamos marcar uma reunião, vou marcar aqui na minha agenda, sábado passado. Isso não existe. O máximo que você consegue marcar um compromisso para daqui a alguns minutos, para daqui a algumas horas. Então a gente está falando de futuro, em alguns casos de presente, mas a gente não está falando de passado. Então uma pergunta de Deus também que se encaixa hoje com esse tema: quem determina o seu futuro? Quem determinou o que você vai fazer hoje? Você vai sair daqui hoje da igreja e você já tem uma agenda. Você já tem na sua cabeça tudo o que você vai fazer. Se você vai pegar o seu carro, se você vai para casa, se você vai sair com a sua família para almoçar, se você vai sair com seus amigos para almoçar, se você vai estar logo à noite aqui na igreja, se você vai sair para um outro compromisso que você já tenha marcado.
Aí eu pergunto, quem determinou o que você vai fazer hoje? Você mesmo? Ok, mas baseando-se em quê? Irmãos, Deus nos convida hoje a reavaliar a nossa agenda. Porque reavaliando a nossa agenda, nós vamos ver quem está no centro da nossa vida. Quem tem prioridades na nossa vida. Deus quer determinar a nossa agenda. Deus quer dirigir a nossa vida. Quero que você repita comigo. Deus quer determinar a nossa agenda. Repitam. Deus quer determinar a nossa agenda. Talvez você diga, irmãos, eu mesmo determino o meu destino. Eu sou dono de mim mesmo. Muitos têm respondido desta forma, mas a palavra de Deus em Provérbios 19, 21, você pode abrir na sua Bíblia ou acompanhar no multimídia, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Repetindo, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Meu irmão, tanto a vontade de Deus quanto o propósito de Deus precisam prevalecer na nossa vida. Nossa vida, nossa agenda, ela tem que ser guiada, ela tem que ser dirigida de acordo com as vontades e com o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus hoje vai nos trazer alguns direcionamentos sobre por que precisamos deixar Deus determinar a nossa agenda. Primeiro ponto da nossa mensagem hoje é: Deus quer determinar a sua agenda porque Ele tem um propósito espiritual na sua vida. Repetindo, Deus quer determinar a sua agenda porque Ele tem um propósito espiritual na sua vida. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ou acompanhe pelo multimídia, que diz: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Meu irmão, você não é um acidente. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Talvez por muitas vezes você já até tenha escutado isso ou coisa parecida com isso. Talvez os seus pais em algum momento pensem ou entendam que você só veio ao mundo por um descuido deles, por um acidente, mas a palavra de Deus esta manhã te garante que não. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. Meu irmão, você é um escolhido de Deus para esta geração. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não só estou dizendo que você é um escolhido de Deus, que Deus tem um propósito na sua vida, quanto eu estou dizendo que Deus tem um propósito na sua vida para esta geração. Raciocina comigo, irmãos. Deus, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele poderia ter permitido que você viesse ao mundo há 100 anos atrás, numa outra geração. Mas você foi plantado neste lugar, neste tempo, nesta geração, porque Deus tem um propósito na sua vida para esta geração. Não importa se essa geração está corrompida, se é uma geração pervertida, se é uma geração muito difícil de pregar o Evangelho, mas é nessa geração que você foi plantado. E o propósito de Deus para a sua vida é nessa geração. Quando nós pregamos, irmão, nós acabamos sendo um pouco repetitivos naquilo que nós mesmos já falamos, ou que outros pregadores já pregaram quando estiveram aqui. Mas tem coisas que a gente precisa repetir, que a gente precisa falar para a igreja, porque parece que em alguns momentos nós, irmãos, ouvimos o Evangelho, e às vezes aquilo só fica no ouvir, não fica no fazer, não fica no realizar. Então tem coisas que nós precisamos repetir, irmãos, porque faz toda a diferença para a nossa vida como cristãos. Tem crente que está há 200 anos na igreja e ainda não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Tem crente há mais de 50 anos na igreja que parece que não entende o que é igreja, irmãos. Irmãos, nós somos a igreja
de Cristo. Eu tenho visto hoje em dia muitos pastores pregando para a igreja, pregando para os membros sobre o que é ser igreja. Pleno 2012, irmãos. Pastores pregando para crentes sobre o que é ser igreja. Aí se você para pensar, talvez você está há muito tempo no Evangelho, eu fui criado no Evangelho, talvez de forma involuntária, de forma intencional, mas por muitas vezes, irmãos, nós que estamos há muito tempo no Evangelho, nós somos guiados, nós somos direcionados a ter um entendimento errado do que é a igreja. Quantas vezes nós santificamos a construção, a parte física, isso aqui, quando na realidade Deus nos diz que nós somos igreja. E aí a gente ficava preocupado porque criança não podia correr dentro do templo. Porque dentro do templo não podia ter bateria, dentro do templo não podia se chupar uma bala. Porque o templo é a igreja. Irmãos, o templo é o seu corpo, é a sua vida. Nós somos o templo de Deus, nós somos igreja de Deus. E Deus tem um propósito para a nossa vida, nós precisamos ter entendimento sobre isso. Irmãos, formar uma família, ter uma bela família, ter belos filhos, criar os filhos na igreja, tudo isso é propósito de Deus para a sua vida, mas não é tudo e nem é o principal. Você ter um belo emprego, você ter uma bela profissão, que você possa se orgulhar dela, você ter uma bela formação, é propósito de Deus na sua vida, mas não é o principal. Tem gente que diz, nossa, eu adoro a profissão que eu tenho, eu amo o que eu faço, eu nasci para isso. Irmão, você nasceu para muito mais que isso. Deus tem te chamado para muito mais do que isso. O propósito de Deus, irmãos, para a minha e para a sua vida é o mesmo. Sabe por que o propósito é o mesmo? Porque eu não estou falando de chamado, eu estou falando de propósito. Eu posso ter um chamado e você ter outro. Uma pessoa pode ter um chamado para servir a Deus na pregação da palavra, outro pode ter um chamado para servir a Deus na adoração. Os chamados são diferentes, mas o propósito é o mesmo. E se em algum momento nós como igreja não estamos cumprindo o mesmo propósito, alguma coisa está errada, irmãos. Porque o propósito de Deus para a nossa vida como cristãos é o mesmo. Só que nós também precisamos entender e aceitar o nosso chamado. Deus tem um chamado para a tua vida. Você precisa identificar os seus dons, como nós já pregamos na campanha Bom Dia Espírito Santo. Você precisa identificar os seus talentos, o seu chamado. E não só identificar, mas se colocar perante Deus, eis-me aqui, estou aqui para cumprir o teu chamado. Presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. De forma alguma eu quero dar poder para o diabo, porque ele não tem poder na nossa vida. Tá? De forma alguma. Mas presta atenção. Toda vez que você entende o chamado de Deus para a sua vida, e você se coloca diante de Deus para cumprir aquele chamado, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. É fato. É fato. Toda vez que você entende que Deus tem um chamado para a sua vida, e se coloca à disposição de Deus para cumprir esse chamado, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Só que você não pode ter medo do inimigo. Porque o Deus que você serve é muito mais forte. A rocha onde você está firmado, irmãos, é inabalável. Agora você precisa estar pronto para a guerra. Porque o inimigo ele vem armado. E você precisa estar com escudo para se defender. E você precisa estar com as suas armas para contra-atacar. Mas o inimigo ele não vai prevalecer sobre a sua vida. O inimigo não vai prevalecer sobre as nossas vidas. Meu irmão, que tipo de vida você tem vivido? Por que essa campanha? Vitória em tempos de guerra não é uma campanha para você chegar, entrar, sentar no banco da igreja, ouvir a mensagem, ver a tropa entrando, fazendo a comédia, rindo da tropa, levantando e indo embora para sua casa e sua vida continua como está, irmãos. Vitória em tempos de guerra é muito mais que isso.
Vitória em tempos de guerra é uma campanha para nos preparar, para que possamos entrar no terreno onde o inimigo, entre parênteses, ainda está dominando, e possamos resgatar vidas que estão caminhando em direção ao inferno e trazemos para caminhar em direção a Cristo, irmãos. É para isso que é o propósito dessa campanha. Vitória em tempos de guerra, resgatando vidas das mãos do inimigo. Não faça dessa campanha uma simples campanha que você vai entrar na igreja, sentar, ficar ouvindo alguém pregar, e ir embora e não pregar o evangelho para uma pessoa sequer. Irmãos, presta atenção, não deixe essas perguntas entrarem no ouvido e sair no outro, porque elas são muito sérias. Há quanto tempo você não prega o evangelho? Há quanto tempo você não evangeliza uma pessoa sequer? Há quanto tempo você não ganha uma pessoa para Cristo? Nós estamos com um pequeno grupo nessa igreja há mais de um ano. Há mais de um ano, e talvez você diga, não, porque eu já estou participando de um pequeno grupo, eu estou fazendo muito. Talvez você pense que você já está fazendo muito, porque você já está inserido em um pequeno grupo. Não, o pastor fez muito apelo no início para que a gente participe de pequeno grupo. Eu sou líder da igreja, eu tenho que participar de um pequeno grupo. Irmão, você está satisfeito com isso? Em mais de um ano de pequeno grupo, quantas pessoas você levou para dentro do seu pequeno grupo e evangelizou? Quantos vizinhos seus você convidou e levou para dentro do seu pequeno grupo? Você que é um anfitrião, que o pequeno grupo é dentro da sua casa. Quantos vizinhos você já evangelizou e trouxe para dentro da sua casa para ouvir o evangelho de Cristo? Irmãos, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele nos criou como estratégias dele para guerrear nesse tempo e precisamos ser profeta às nações, pregar o evangelho e frutificar no lugar onde fomos plantados. Só um minuto, irmãos. Não consigo abrir água e segurar o microfone. Irmãos, eu disse que o propósito de Deus é o mesmo para mim e para a sua vida. Eu vou te dizer por quê. Presta atenção no que eu vou dizer, que é o meu propósito, que é o propósito de Deus para a minha vida, e você diz se não é o mesmo para a sua. Deus nos criou como estratégias dele para guerrear nesse tempo e precisamos ser profeta às nações, pregar o evangelho e frutificar no lugar onde fomos plantados. É ou não é o propósito de Deus para a sua vida? Independente de você ser pastor, independente de você ser líder, independente de você servir em qualquer ministério, esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Independente do teu chamado, que pode ser diferente do teu irmão, o propósito de Deus para nossas vidas, como povo de Deus, como geração santa, é o mesmo. E nós precisamos cumprir esses propósitos nas nossas vidas. Segundo ponto da nossa mensagem, irmãos, deixe Deus determinar a sua agenda e faça a diferença nesta geração. 1 Pedro 2,9, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença neste mundo. Tem muito cristão hoje que vive confortável demais com esse mundo, quando a palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com ele. A gente precisa tomar cuidado, irmãos, para que algumas coisas que nós temos entendimento pela palavra de Deus que é errado, que é pecado contra Deus, e que o mundo tem pregado de uma outra forma completamente diferente, a gente tem que tomar cuidado para que isso não nos influencie, irmãos. A gente precisa se posicionar como o povo de Deus, porque senão nós que nos tornaremos influenciados pelo mundo. Porque o mundo tem pregado muitas coisas que é pecado aos olhos de Deus como natural, irmãos. E tem colocado uma mensagem que você é preconceituoso, que você que é o errado, se você se levantar contra aquilo. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. Deus nos chama para frutificarmos no lugar onde fomos plantados. Meu irmão, é neste lugar aqui que Deus te plantou. É nessa igreja aqui, é nessa comunidade aqui, é aqui que você está plantado e é aqui que você tem que fazer a diferença. Você já viu uma árvore ser plantada aqui em Nova Iguaçu e dar fruto lá em Volta Redonda?
A não ser que você consiga tirar a árvore com todas as raízes e levá-la a plantar lá. Mas onde ela está plantada, onde ela vai dar fruto, irmãos. E é aqui que você tem que dar fruto, é aqui que nós temos que dar frutos. Como eu já falei, nós não vivemos numa geração fácil. A geração que nós vivemos hoje é uma geração difícil. Esse mundo, irmãos, necessita de cristãos cheios do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença nesta geração. Meu irmão, você não vai ter duas vidas, não. Você só tem uma vida só. Você só vai ser plantado uma vez nesse mundo. E você, nesse mundo, precisa fazer a diferença e frutificar. O seu vizinho, o seu amigo, o seu parente que não é crente, quando eles olham para vocês, eles querem ser igual a vocês? Eles querem ter a vida que vocês têm? A diferença que existe em nós contagia nossos irmãos, nossos parentes que não têm Cristo, para que eles queiram ser igual a nós? Se a nossa vida tem uma pequena diferença ou nenhuma diferença, irmãos, as pessoas que nos veem não vão querer ser igual a nós. Vitória em tempos de guerra. Em guerra nós temos estratégia e nós somos a estratégia de Deus para guerrear nesse tempo. Irmãos, uma igreja precisa estar viva em Cristo, cheia de pessoas com afeição, com amor, dedicadas e cheia de compaixão, porque só assim ela atrairá mais pessoas para estar aqui neste lugar, irmãos. Presta atenção agora. Nossa igreja está inserida aqui nesse lugar. Temos casas do lado de lá, casas do lado de cá, várias casas aqui em frente. Temos essa travessa ali, a rua aqui onde mora a Cristina, a rua da loja do Rafael, essa rua aqui de trás. Presta atenção, irmãos. Se a nossa igreja não atrai essas pessoas, a responsabilidade é nossa. Se a nossa igreja está plantada aqui neste lugar, não atrai as pessoas que estão mais próximo dela, a responsabilidade é nossa. A culpa é minha e é sua. A responsabilidade é minha e é sua. Quando você se entregou para Cristo Jesus, Ele regenerou você. E agora você não vive mais a sua vida, você vive a vida de Cristo. Então, irmãos, precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida e fazer a diferença nesta geração. Terceiro ponto, deixe Deus determinar a sua agenda e aproveite as oportunidades. Tem uma ilustração que eu conheço há muitos anos. Ela se encaixa até num contexto comercial, num contexto profissional, mas ela também se encaixa no que eu vou falar aqui. Ela fala sobre oportunidades. Essa ilustração conta que existia uma empresa que fabricava sapatos. E essa empresa já era muito famosa no país onde ela estava. Ela tinha já mais de uma fábrica, ela tinha lojas em várias cidades do mundo. E o presidente daquela empresa, ele sentiu um desejo de expandir esse negócio, esse comércio de sapato para um outro país. Ele queria abrir fábricas, abrir lojas nesse outro país. Então ele chamou um dos seus funcionários, e ele chamou um funcionário que estava com ele há pouco mais de um ano só, e fez essa proposta: olha, eu quero que você vá para um outro país, eu quero expandir a nossa empresa neste país, eu quero abrir fábricas, eu quero abrir lojas, eu quero que você seja o pioneiro desse trabalho para esse país que eu estou te enviando. Só que existiam outros funcionários que tinham muito mais tempo naquela empresa do que esse, que tinha pouco mais de um ano. Então, um funcionário que estava ali já há 20 anos, ele ficou muito incomodado porque o seu chefe tinha dado essa oportunidade para uma pessoa que estava ali há pouco mais de um ano. Então, ele foi conversar com o seu chefe, ele falou: olha, eu acho injusto, logo agora que você quer expandir os negócios, eu estou aqui há tanto tempo com você, eu estou há 20 anos, você chama justamente uma pessoa que está 1 ano e meio e manda para esse país. Eu gostaria que você me desse essa oportunidade. Aquele presidente daquela empresa, ele repensou e fez como aquele funcionário havia pedido. Ele chamou o outro, pediu para que o outro aguardasse, que não fosse para aquele país naquele momento, que ele tinha resolvido mandar um outro funcionário.
E lá foi ele, foi para sua casa, arrumou sua mala, foi para o aeroporto, pegou o avião e foi para outro país. Chegando no outro país, ele desembarcou, pegou sua mala, mas enquanto ele andava pelo aeroporto, ele já começou a perceber que muitas pessoas não usavam sapatos. E algumas pessoas passavam perto dele, ele olhava para os pés das pessoas e viam as pessoas sem sapato. E assim foi, ele pegou o táxi, foi para o hotel, e no trajeto ele também, pelo táxi, viu muitas pessoas sem sapatos. Quando ele chegou no hotel, ele foi dar uma volta pelas ruas, e aquilo começou a incomodar ele, que ele passava, via uma pessoa sem sapato, via uma família sem sapatos, e ele começou a ficar muito nervoso com aquilo. E ele começou a blasfemar contra o seu patrão, contra o seu chefe. Que absurdo! Esse cara está de brincadeira comigo. Eu vou lá, eu questiono ele, que ele não me dá nenhuma oportunidade. Aí ele me manda para um lugar onde ninguém usa sapato. Quer que eu abra fábricas aqui, abra lojas. Como é que eu vou montar um negócio aqui se ninguém usa o produto que nós vendemos? E ficou indignado, não se conformou, pegou o telefone, ligou para o seu chefe, falou: isso é um absurdo. Como você me manda para cá? Isso aqui já é sinal de falência, desiste. Ninguém aqui usa sapato, você está ficando doido. Aquele chefe, ele manteve a calma e falou: olha, não se preocupe, pega um avião de volta, vem para aqui, que o seu emprego está garantido aqui. A mesma função que você exerce há 20 anos, você vai continuar exercendo aqui. Aí ele foi, pegou o avião, voltou para a sua fábrica, voltou para a sua vidinha de sempre, voltou para o seu cargo. Só que aquele chefe, ele não desistiu desse projeto. Ele chamou de novo aquele funcionário que ele tinha chamado primeiro, que tinha pouco mais de 1 ano de casa. E ele falou a mesma coisa: ó, eu quero expandir, agora é o teu momento, vai para esse lugar, que eu quero que você vá para lá com essa finalidade. E a mesma cena, irmão, aquele funcionário também foi para casa, pegou a mala, foi para o aeroporto, chegou, passou pelo aeroporto, várias pessoas sem sapato, pelas ruas, várias pessoas sem sapato. Ele foi vendo aquilo, e foi se entusiasmando. Ele não foi ficando pessimista, ele foi ficando otimista. Ele foi se entusiasmando, e montou a primeira fábrica, montou a primeira loja, e a loja se expandiu, e a loja, abriram mais lojas, abriram mais fábricas. Por quê? Porque ele se empolgou com a oportunidade, e ele já, antes de qualquer coisa, ele falou: nós vamos vender muito. Ele ligou para o seu chefe e falou: você pode triplicar a matéria-prima, porque aqui ninguém usa sapato, e todo mundo vai ver qual é o benefício de usar um sapato ao invés de andar descalço, e todo mundo vai comprar sapato, e nós não temos nem concorrência aqui, e nós vamos vender muito. Conclusão, irmãos: oportunidade. A mesma oportunidade, ela pode passar na frente de 10 pessoas, e apenas uma conseguir enxergar e agarrar as oportunidades. Nós temos várias oportunidades no nosso mundo espiritual para fazermos a diferença de diversas formas. Só que nós temos aproveitado nossas oportunidades. Tem crente que olha para as pessoas em volta, vê tanta gente perdida e desiste. Já tem crente que olha ao seu redor, vê tanta gente perdida e diz: são essas pessoas que eu vou transformar e resgatar para Cristo. Irmãos, Deus quer usar você. Você tem a oportunidade de ser usado nas mãos de Deus como ninguém da sua família já foi. Vou falar agora muito pessoal, é só você e Deus que sabem se você passa por isso. Mas sabe quando você olha para si mesmo e você se acha tão pequeno? Você olha às vezes para o irmão ao lado, e às vezes você, na sua avaliação, parece que aquele irmão tem mais condições do que você de fazer algum chamado, de fazer algum trabalho no reino de Deus. Você se acha pequeno, você sabe das suas falhas, dos seus defeitos, você acha que você não é capaz. E você fica com esse pensamento, mas você ouve a todo instante Deus falando com você: é você que eu quero usar, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um chamado na tua vida, eu quero transformar a sua vida, eu quero moldar o teu caráter, eu quero usar você. E aí você continua: não, eu não sou capaz, e Deus fica de novo insistindo com você, e às vezes você está há anos Deus falando no teu ouvido: é você que eu quero usar, eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um chamado para a tua vida. E às vezes nós ficamos com medo, irmãos, nós colocamos dúvidas,
Nós deixamos que o diabo atrapalhe aquilo que Deus está falando nos nossos ouvidos, está nos chamando. Às vezes o diabo fica querendo te lembrar do teu passado, mas eu estou falando de agenda, eu estou falando do teu futuro, irmãos. E pegando uma palavra que eu já ouvi do pastor Carlito, do pastor Fabiano, eu não lembro, numa das mensagens que eu assisti, todas as vezes que o diabo te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele, que é queimando no inferno, enquanto você vai estar no céu, irmãos, ao lado do Pai. Então não se sinta covarde, não tenha medo, aceite o chamado de Deus na sua vida, faça a diferença nessa geração, faça a diferença na sua família. Deus tem um chamado na tua vida, Deus está às vezes gritando no teu ouvido, que quer te usar, quer levantar você, e você não sai do seu lugar, você não dá o primeiro passo. Quando nós olhamos o mundo, irmão, nós só temos duas opções: ou desistimos porque tem muitas pessoas perdidas, ou ficamos entusiasmados porque podemos ganhar muitas pessoas para Cristo. Não é hora de desistirmos, irmãos. Vitória em tempos de guerra. Deus está passando agora no seu acampamento e está alistando soldados que queiram guerrear. Se aliste-se, se apresente, não fique parado. Quem é você, irmãos? Quem você tem sido? Às vezes você não está na EBD, você não está em nenhum ministério, você não participa de nenhum PG, você não arrasta uma cadeira aqui dentro. Quem é você? Nesse exército, quem é você? Saia do meio da multidão, irmãos. Quando nós não aproveitamos as oportunidades, nós ficamos no meio da multidão. E muitas vezes ficamos avaliando aquilo que a outra pessoa está fazendo. E criticamos se foi bom, se foi ruim, damos nota, fazemos comentários. Ponto 4, irmãos. Deixe Deus determinar a sua agenda, obedecendo à vontade do seu general. Salmos 37, 23 diz: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Irmãos, estou falando de obediência. Sabe qual é o princípio da obediência? O princípio da obediência é nós entendermos que nós não pertencemos a nós mesmos, que nós fomos comprados. 1 Coríntios 7, 23 diz: Deus comprou vocês por um preço. Nossa postura a todo momento deve ser: Senhor, realmente não importa o que eu quero, é a tua vontade que eu desejo. Nós precisamos vigiar, irmãos, vigiar para que a todo momento a gente possa conseguir desviar a nossa vida do mal, desviar a nossa vida de direção ao pecado. Precisamos vigiar todos os dias para não sermos pegos de surpresa. Hoje em dia tem cristãos falando em divorciar, porque não acham que não amam mais suas esposas, que não amam mais seus esposos. Tem crente falando que não vai frequentar mais a igreja, que não vai mais ler a Bíblia. Irmãos, presta atenção. Faça sempre o que é certo. Faça sempre o que é certo. Quando você estiver numa situação que você entende o que é certo, mas a sua emoção, o teu sentimento te diz o contrário, faça o que é certo. Só que muitas vezes nós nos vemos fazendo a coisa errada, irmãos, ao invés de fazermos a coisa certa. Eu quero falar um pouco com vocês sobre José. José, ele teve um trajeto da vida dele muito difícil. Ele nasceu numa família com vários irmãos. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Seus irmãos sentiam inveja dele. E ele foi vendido como escravo. Uma caravana de ismaelitas comprou, ele foi parar lá no Egito. E começou a servir como escravo de Potifar, capitão da guarda de Faraó. Serviu como escravo. E certa vez a esposa de Potifar, você conhece a história, a esposa de Potifar tentou ter um caso com ele, ele rejeitou aquela mulher. Não satisfeita, ela tentou seduzi-lo. E ele correu e deixou o seu manto em suas mãos. E ela o acusou de estupro, e ele foi preso por causa disso. E se viu dentro de uma prisão. Dá uma pausa até aí. Olha a trajetória de vida de José até esse momento. Rejeitado por seus irmãos, vendido como escravo,
humilhado, vivendo como escravo, injustiçado, porque foi obediente a Deus e foi acusado de estupro e preso. Olha a trajetória de José até esse momento. Você consegue se imaginar como José se sentiu naquele momento? Como você se sentiria no lugar de José? Mas Deus abençoava José em tudo e também abençoou ele enquanto ele estava vivendo desta forma. Na prisão ele começou a se destacar entre os presos, porque ele tinha um dom de interpretar sonhos. Certa vez Faraó teve um sonho e um dos seus servos levou José até a presença de Faraó para que ele interpretasse o sonho de Faraó. José interpretou, foi visto por Faraó como um homem com muita sabedoria e foi colocado como o segundo maior de todo aquele reino. Através da vida de José, muitas vidas foram salvas, centenas de milhares de pessoas foram salvas, inclusive a vida da sua família, dos seus irmãos que o venderam lá atrás como escravo. Certa vez José disse para seus irmãos: não se aflijam por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe, irmãos, talvez tua vida hoje se identifique com a de José naquela primeira trajetória. Talvez você já esteja sofrendo há muito tempo. Talvez você esteja sendo humilhado. Talvez você esteja passando uma situação muito difícil há muito tempo, irmãos. E aí você se mantém ali obediente a Deus, mas às vezes você se questiona: meu Deus, por que está acontecendo tantas coisas desse tipo comigo? Talvez você se veja hoje na prisão, irmãos, igual José se viu na prisão, não literalmente eu estou falando, mas talvez você se veja hoje na prisão, você se compare a José naquele momento. Mas olha o que Deus fez na vida de José. Deus tinha o melhor dele ainda para a vida de José, e Deus tem o melhor para a tua vida, meu irmão. Não importa o que você está passando hoje, se mantenha obediente a Deus, deixe Deus escrever na sua agenda, deixe Deus determinar o que você vai fazer, porque o teu futuro está nas mãos de Deus. José é um exemplo claro de obediência, irmãos. José permitiu que Deus determinasse a sua agenda. Uma outra lição ainda sobre a história de José. Os irmãos de José escreveram na agenda dele. Talvez você esteja passando por situações onde diversas pessoas já escreveram na tua agenda. E às vezes querem determinar o teu futuro. Querem dizer o que vai ser da sua vida. Talvez você teve uma criação que você passou a sua vida inteira ouvindo só coisas ruins sobre a sua vida. Só profecias malditas em relação à tua vida. Meu irmão, tem coisas que Deus pode apagar da tua agenda hoje e nunca mais escrever. Porque a hora que você entregar a tua vida para Deus, deixar Deus determinar a sua agenda, Ele tanto vai escrever sobre a sua vida, Ele tanto vai direcionar a sua vida, como Ele tem poder para apagar qualquer coisa que já foi escrita, lançada sobre a tua vida, meu irmão. Palavra do tipo: você não presta, você não vai ser nada na vida, você nunca vai se casar, você nunca vai ter uma família, você nunca vai conseguir nada. Deus hoje pode te libertar e apagar isso de uma vez por todas da tua vida. Se você alguma vez já ouviu coisa desse tipo, repreenda isso em nome de Jesus. Pessoas não têm poder para definir o teu futuro. Você é nova criatura em Cristo, o teu futuro está nas mãos de Deus. José tinha tudo para não ser ninguém. José tinha tudo para não ser nada na vida, mas ele foi uma pessoa obediente a Deus e Deus honrou a vida de José. E Deus vai honrar a tua vida se você permanecer obediente a Deus. Se você deixar Deus determinar a sua vida, Deus determinar a tua agenda. Quinto ponto: deixe Deus determinar a sua agenda, pois Ele tem o melhor para você. Gênesis 41, 37 e 38 diz: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Irmãos, aqui é o melhor de Deus chegando para a vida de José. A trajetória dele até aqui
foi muito ruim, mas aqui chegou o melhor de Deus para a vida de José. E hoje, irmãos, eu profetizo que Deus tem o melhor para a tua vida. Não pense que você sozinho vai conseguir determinar o teu futuro, vai conseguir dirigir a sua vida, que você não vai. Você consegue imaginar um pai que não tem planos para a vida de um filho? Deus tem planos para a sua vida. Irmãos, Deus é digno de confiança. Escolha confiar nele. Confiar não é algo fácil, é algo muito difícil, mas em Cristo, em Deus, você pode confiar. Ele é digno da sua confiança. Confie seu passado, seu presente e seu futuro a Ele. Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E confie na direção do Espírito Santo. Toda vez que você estiver na dúvida sobre o que você vai fazer, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você fazer. Irmãos, Deus quer determinar a nossa agenda. Sabe, irmãos, às vezes nós somos tão fracos, irmãos. Às vezes nós fazemos algo tão diferente daquilo que poderíamos fazer. Às vezes nós ocupamos a nossa agenda com tanta coisa. Às vezes nós temos tão pouco tempo para Deus, irmãos. Às vezes a gente pega uma parte enorme da nossa agenda e põe um monte de coisa que não edifica a nossa vida. E a gente fica dia após dia vivendo aquilo ali. Deus me convida hoje, irmãos, a amar mais, a perdoar mais, a fazer mais a vontade dEle, a colocar a vontade dEle prevalecendo sobre a minha vida. Irmãos, uma palavra para nós líderes. Precisamos a todo momento cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos a todo momento nos revestirmos da armadura de Deus. Às vezes a gente trabalha tudo na vida da igreja, a gente vem trabalhando, mas às vezes a gente entra no automático e trabalha. E às vezes a gente estar na igreja não necessariamente é ter vida espiritual com Deus, irmãos. Isso é uma palavra para hoje, nós líderes da igreja também. Dedique sua vida a Cristo. Não estou dizendo que você não tem que se dedicar à igreja, não. Mas antes de tudo, dedique sua vida a Cristo, a Deus. Cuide da sua família, cuide da sua casa. Tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para a sua casa. Tenha tempo para a tua vida espiritual. Irmãos, espero que você faça essa mesma oração. Eu quero ser muito melhor do que eu tenho sido, irmãos. Eu necessito ser melhor do que eu tenho sido. Eu quero ser melhor marido. Eu quero ser melhor amigo. Eu quero ser melhor filho. Eu quero ser melhor pai. Eu quero honrar mais o meu pastor. Eu quero amar mais os meus irmãos. Eu quero perdoar mais, eu quero pedir perdão, eu quero amar mais, eu quero andar a segunda milha, eu quero cativar mais, e eu quero falar daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero deixar Deus determinar a minha agenda, irmãos. E quando Deus determina a tua agenda, Deus põe um equilíbrio na tua vida. Deus põe tempo certo para você trabalhar na igreja. Deus põe tempo certo para você cuidar da tua família. Deus põe tempo certo para você dobrar teu joelho no chão, cuidar da tua vida espiritual. E às vezes quando a gente quer guiar por nós mesmos, a gente põe um pedaço da nossa pizza enorme, uma coisa só, esquece outra. E quando nós não temos equilíbrio, alguma área da nossa vida sente, irmãos. Entenda, irmãos, entenda a palavra de Deus nesta manhã. Ache um equilíbrio na tua vida. Deixe Deus determinar a tua agenda, dizer o que você tem que fazer e guiar os teus passos. Deus tem o melhor para você. Irmãos, eu me coloco diante de Deus neste momento. Eu quero cumprir o chamado de Deus na minha vida. Eu quero fazer a diferença nesta geração.
Quando Deus olhar para a minha agenda e disser, Ismael, não marque esse compromisso, eu quero obedecer. Tem coisa essa manhã que Deus vai tirar da nossa agenda que Ele nunca mais vai escrever, porque não são coisas para a nossa vida. Quando Ele olhar para a nossa agenda e disser, Ismael, é isso que eu quero para você, eu preciso dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso renunciar o meu eu por amor a Cristo. Eu preciso não me prender a coisas materiais. Eu preciso reconhecer que eu não tenho nada, que tudo que eu tenho vem de Deus. Isso é humildade, irmãos. Humildade não é você pensar que você não é ninguém. Humildade é você entender que você não tem nada. É isso que é humildade. Deus quer que você seja um crente humilde, um servo humilde. E que deixe Ele determinar a sua vida, Ele determinar a sua agenda. E se em algum momento, irmão, você determinou a sua vida por você mesmo, e você passa hoje uma tempestade na sua vida, passa um momento difícil na sua vida, olhe para frente, porque não importa em qual momento da tua vida, a hora que você deixar Deus escrever na tua agenda, o teu futuro vai ser diferente, a tua vida vai ser diferente. Só que tem uma coisa, irmãos, que em tudo nós aprendemos, até nos momentos de sofrimentos. Nós aprendemos, sabe por quê? Porque o laço que se forma no momento da dor é mais difícil ainda de ser rompido, irmãos. O laço que se forma no momento da dor é mais difícil ainda de ser rompido. Esse é o convite de Deus nessa manhã. Deus nos convida a entregarmos a nossa vida, o nosso futuro a Ele, para que Ele escreva as páginas que Ele quer para a nossa vida, porque Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.